Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de subsequências de uma sequência e o objetivo dessa aula é oferecer argumentos ou oferecer uma ferramenta para provar que dado um limite não existe. Ou seja, quando a gente quer fazer uma sequência e vamos dizer, estamos desconfiados que a sequência diverge, então, argumento, procure duas subsequências que prova que o limite não existe. Então vamos argumentar isso e vamos explicar com detalhe quais são as ideias. Então vamos começar. Considero essa sequência aqui, a n igual a menos 1 elevado a n. A gente já viu essa sequência e viu que cada n igual a 1, n igual a 2, o que vai acontecer é ficar oscilando entre menos 1 e 1 o tempo todo. E quando olhamos algo desse tipo, uma sequência que fica oscilando para lá e para cá sem diminuir a amplitude, então quer dizer que essa sequência não está se aproximando de nenhum número. Se não está se aproximando de nenhum número, a gente espera que a resposta correta é que não existe esse limite. Só que, tá bom, agora que vem a pergunta, como que eu argumento que não existe? Sem falar, é óbvio que não existe. Tem que argumentar, tem que saber escrever isso. E claro, pode parecer sequências um pouquinho mais complicadas aqui no meio. Só que a ideia é, toda a especialização nesse exemplo aqui. Essa é a ideia dessa videoaula. Então, antes de tudo, vamos fazer uma definição. Seja n uma sequência, daqui a pouco eu vou explicar melhor essa definição. E eu pego termos um menor que o outro. N1, N2, N3, por exemplo. 3, 5, 17, 21 e vou pegando uma sequência crescente de números naturais. Tá? E o que acontece é o seguinte, com essas sequências crescentes, então eu posso definir um BK igual a ANK. Então o que está acontecendo é o seguinte, então ao invés de eu pegar aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, eu resolvo pegar primeiro termo, quinto termo, sétimo termo, 11º termo, ou seja, eu vou escolhendo alguns elementos dessa sequência. Se todos os termos forem diferentes, pode ficar sequências mais interessantes. Então, isso que quer dizer? Eu estou pegando termos em que eu estou andando diretamente pela direita, ou seja, sempre pegando termos à direita. Aí o que acontece é o seguinte, o BK agora se torna uma letra auxiliar, ou seja, eu sempre defino sequência e uso a letra N, mas N é uma letra auxiliar, eu podia trocar o N por K, por M, por P, qualquer outro símbolo que não tem nenhum problema. Então BK é uma sequência em que a gente vai transformar BK em que K igual a 1 até infinito, ou seja, o N1, N2 até o NK. E a gente diz que esse termo aqui é uma subsequência de AN. Essa é a ideia, é uma definição. Então vamos só explicar rapidamente as ideias dessa definição. O que a gente está permitido fazer? Então vamos pegar o exemplo, vamos dizer, mais básico possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à vontade. Então, subsequências. Olha o que eu fiz. Peguei o segundo termo, o quarto termo, o sexto termo, o oitavo termo e assim sucessivamente. Posso pegar o primeiro termo, o segundo termo, o quarto, o oitavo, o 16º. Ou seja, sempre eu estou andando para a direita. E, apesar de ser uma tautologia, a sequência em si é uma subsequência dela. Porque eu podia pegar o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e declarar isso aqui como subsequência. Normalmente não precisa disso, mas é só para dizer que é possível. E um não exemplo é isso aqui. Eu vou pegar o primeiro termo, o terceiro termo, o quinto termo, o sétimo termo e depois resolvo pegar o quarto. Ou seja, eu estou sempre andando para a direita, só que resolvo dar uma voltinha para a esquerda e ir para cá. Isso aqui já não é sequência, tá? Isso aqui não é subsequência daquilo ali. Tem nada a ver. A gente permutou de algum termo, não pode. A gente só pode pegar o N1, N2, N3, etc. Tem que ser uma sequência crescente. Os termos que eu tenho que escolher de forma crescente. Bom, por que eu estou falando disso tudo? Teorema, isso que é a parte interessante, é que se a N é uma sequência que converge, ou vai para mais infinito ou menos infinito, então a NK continua a convergir para o mesmo valor, ou diverge para menos, ou seja, se o N for para L, então a NK também vai para L. Se o N for para mais infinito, então a NK vai para mais infinito e assim sucessivamente. Isso aqui, vamos dizer, mais ou menos esperado, vamos supor do mais infinito. Bom, se eu pegar essa sequência N aqui, ela cresce tão quanto a gente se queira. Se ela cresce tão grande quanto se queira, então, em particular, qualquer subsequência, já que eu só posso andar para a direita, também vai ficar tão grande quanto se queira. Então, mais infinito vai para mais infinito. Se essa sequência aproximasse de um valor L, então, em particular, a gente está diminuindo os números que vai se aproximando do valor L, mas
está se aproximando. Então, ou seja, se a sequência cresce muito, as subsequências crescem muito. Se a sequência vai para menos infinito, então todas as subsequências vão para menos infinito e assim sucessivamente. Então, repara, o que vale esse teorema é, vamos dizer, o ANK eu peguei qualquer subsequência. Então, ou seja, se temos uma sequência que vai para L, qualquer subsequência vai para L. Isso aqui é interessante. Então, como eu disse, qualquer subsequência, então, por exemplo, se existir uma sequência que vai para um valor e outra sequência que vai para outro valor, o que a gente espera é que não pode existir o limite. Então, quando nós temos esse resultado que é o importante, vamos dizer assim, mas o que vamos muito utilizar, principalmente, é essa consequência aqui. Se temos duas subsequências, agora NK, NM, que vão ser diferentes, então não existe o limite de AN. Então, olha o exemplo. Pega aquele exemplo inicial, menos 1 elevado a n, que vai menos 1, mais 1, etc. E a primeira parte que eu fiz é Bn igual a A2n. Tá? Ou seja, eu só estou pegando os termos pares dessa sequência. Ou seja, se a gente tem o menos 1, 1, menos 1, 1 e assim sucessivamente, esse aqui é o meu B1, esse aqui é o meu B2, daqui vai aparecer o B3, que vai ser o 1, e assim sucessivamente. E a mesma coisa para Cn. Esse aqui é o meu C1 e esse aqui é o meu C2. E assim sucessivamente. Ou seja, eu só peguei os termos ímpares e os termos pares, que é constante igual a 1. Então, olha só o que nós temos. Bn é uma sequência que converge para 1, já que é constante igual a 1. Cn é uma sequência que converge para menos 1. Tanto Bn quanto Cn são subsequências de AN, ou seja, repara que a gente pegou os subíndices aqui, agora o A2n, vamos dizer assim, crescentes. É isso que a gente está fazendo. A gente está dando uma função, é crescente essa função, e é crescente. Então, é subsequências. Então, a partir dessas duas subsequências, 1 e menos 1, então nós temos que o limite de Bn é diferente do limite de Cn, e, portanto, é isso que a gente quer concluir, não existe o limite de AN. Então, para provar que o limite não existe, tem que tomar duas subsequências. Normalmente, mas isso aí é muito normalmente, só se a gente pegar muito exemplo complicado, os termos pares e os termos ímpares normalmente faz o trabalho. Mas pode algumas vezes andar 3 em 3, depende muito como que os exemplos e como que é embaralhado o exemplo. Mas basicamente são essas ideias, ou seja, você pode pensar o AN como um embaralhamento entre a sequência menos 1 e 1, à vontade, e eu quebrei essa sequência em duas partes. Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.